Bom dia mais uma vez a todos. Temos o Dr. Edmec, jurista e membro da comunidade LGBTIQ+, e fará uma apresentação em torno do tema limite do exercício dos direitos fundamentais e humanos das pessoas LGBTIQ+, em Moçambique, entre parênteses, a liberdade da associação. Muito obrigado, doutor. Terá sensivelmente 25 minutos para apresentar o tema e a bola está do seu lado. Obrigado. Bom dia, doutor. Muito obrigado pelo espaço. Volto a cumprimentar a todos os participantes. Meu nome é Edmec, como já havia referido, eu sou ativista social e jurista. E como primeiro tema, temos o debate sobre a limitação aos direitos fundamentais por parte da comunidade LGBT em Moçambique. Para falar da limitação dos direitos fundamentais da comunidade LGBT em Moçambique, temos primeiro de fazer referência ao princípio da dignidade da pessoa humana. É a dignidade humana o pressuposto da democracia, justiça social, igualdade e de solidariedade humana. E essa dignidade humana não pressupõe divisões. Assim, todas as pessoas possuem igual dignidade. Observar a dignidade humana é agir de forma respeitosa ao direito do outro se autodeterminar. Desta pessoa gerir a sua vida da melhor forma que lhe aprouver. Quanto aos direitos fundamentais, consideram-se que tanto os direitos fundamentais como os direitos humanos estão intimamente ligados a uma visão de igualdade e de liberdade entre os indivíduos. E os direitos fundamentais são, portanto, aqueles direitos que encontram-se positivados na esfera jurídica interna de um país. São aquelas garantias que encontram-se positivadas e previstas na Constituição interna de um Estado. Os direitos humanos guardam uma relação direta com o direito internacional, uma vez que estes direitos são reconhecidos a todo ser humano, independentemente da sua origem nacional ou da positivação destes direitos na esfera jurídica interna. E, de outro lado, como já havia referido, os direitos fundamentais são aquelas prerrogativas que encontram-se reconhecidas e plasmadas em capítulos das Constituições dos Estados modernos, ou seja, é o direito interno propriamente dito. Quanto ao contexto dos direitos fundamentais da comunidade LGBT em Moçambique, há um estudo que diz que Moçambique consta da lista dos países africanos menos hostis aos direitos da comunidade LGBT. Mas são vários os constrangimentos que a comunidade LGBT ainda enfrenta, que enfrenta e, de certo modo, impede o pleno gozo dos seus direitos, liberdades e garantias fundamentais. São exemplos destas violações a prevalência de um quadro jurídico constitucional que é permissivo à discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. Também é um dos exemplos o não reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a proibição e negação da adoção de crianças por casais do mesmo sexo e a temática já bem conhecida, que é a problemática da não legalização da Lambda. A Lambda, que é o maior grupo e o primeiro grupo que alberga o maior movimento LGBT de Moçambique. Estes são alguns dos exemplos que mostram o impedimento do pleno e livre gozo dos direitos fundamentais da comunidade LGBT em Moçambique. Posto isto, podemos afirmar que a comunidade LGBT continua constantemente a ser discriminada em Moçambique. Apesar desta homofobia ser um problema de caráter universal,
há a necessidade de maior proteção e maior resposta aos direitos da comunidade LGBT por parte do Estado, de modo que se possa realmente responder às necessidades que a comunidade LGBT tem enfrentado diariamente. Por um lado, Moçambique parece aceitar a comunidade LGBT, mas por outro lado, eu entendo que o Estado pode fazer mais ainda, porque nós não temos nas leis a devida proteção que a comunidade LGBT necessita, porque as necessidades são diferentes. E verifica-se no cenário moçambicano um clima de tolerância, mas não de aceitação às questões relativas da comunidade LGBT. Num contexto geral, a homossexualidade é criminalizada em 72 países ao redor do mundo. Nestes países consta na sua legislação a proibição de demonstração do afeto ou união entre pessoas do mesmo sexo e vinculação a causas LGBT, e criminalizando assim estes atos homossexuais. Em 7 países como a Somália, Nigéria, Mauritânia e Iêmen, estabelecem uma pena de morte a quem pratique atos homossexuais, ou seja, pessoas homossexuais. E em Moçambique, como já havia referido, nós vivemos um clima de tolerância, mas não de aceitação aos direitos da comunidade LGBT. E vive-se um cenário de homofobia patrocinada. É uma homofobia patrocinada porque há uma omissão por parte de quem tem a obrigação de zelar pelos direitos da comunidade LGBT. Há uma omissão por parte do Estado. As questões relativas aos direitos da comunidade LGBT. Vive-se um cenário de homofobia patrocinada, porque estão incluídas aqui restrições, proibições ou um tratamento diferenciado à comunidade LGBT. Estas são algumas das ações que, de certo modo, são patrocinadas por quem tem o dever legal de proteger esta comunidade. Quanto ao seu quadro jurídico legal, Moçambique alterou o seu Código Penal em 2014, saindo desta forma dos países em que a homofobia é patrocinada pelo Estado, em 2015. O Código Penal de 1986 apenas aplicava medidas de segurança contra aqueles que praticavam atos contra a natureza. E não se referia explicitamente às relações homossexuais. É certo que entendemos que o legislador podia entender as relações homossexuais ou as relações entre pessoas do mesmo sexo como sendo um ato contra a natureza, mas é um conceito que atualmente está ultrapassado. Embora estes direitos da comunidade LGBT sejam tolerados, existe ainda uma falta de inclusão dos mesmos direitos, a falta de inclusão em instrumentos legais, de política pública e que de certa forma condicionam o enfraquecimento dos direitos da comunidade LGBT, além de influenciar negativamente na sua situação econômica e social. O artigo 35 da Constituição da República de Moçambique preconiza o princípio da igualdade e da universalidade de direitos diferentes, mas eu tenho para mim que este artigo não é cumprido na sua íntegra, porque nós podemos ver que existem instituições que não tratam sobre questões respeitantes aos direitos da comunidade LGBT. Como, por exemplo, o Ministério de Gênero, Criança e Ação Social. É um ministério que não trata da proteção dos direitos da comunidade LGBT e muito menos respeita o artigo 11 da Constituição da República de Moçambique. Ou seja, o Ministério de Gênero, Criança e Ação Social nunca se mostrou preocupado pelos direitos da comunidade LGBT. A questão da exclusão, da discriminação, da não garantia daquilo que são os direitos fundamentais, da não participação da vida política e social do nosso país, são um dos cenários que caracterizam a limitação ao exercício dos direitos fundamentais por parte da comunidade LGBT em Moçambique.
E importa salientar que os direitos fundamentais preconizam garantir estes direitos a todos, sem exceção, independentemente de com quem eu, como pessoa, decida ter uma vida amorosa. Em termos do artigo 35, somos todos iguais e estes direitos devem ser garantidos e tutelados a todos nós. E esta teoria deveria realmente sair da teoria e ser vivenciada na prática, porque é uma teoria ainda de que todos nós somos iguais. Nós conseguimos ver diariamente as desigualdades que nós, como a comunidade LGBT, temos enfrentado. Em Moçambique parece existir um acordo tácito com a sociedade, em que eu, como uma pessoa LGBT, para não ser vítima de discriminação, de atos de preconceito, eu devo esconder a minha verdadeira natureza. Ou seja, eu escondo a minha verdadeira sexualidade e, em contrapartida, o Estado não me ataca. Perdão, a sociedade não me ataca. Como pessoas da comunidade LGBT, nós não procuramos por um silenciamento ou um acordo tácito. Nós nem procuramos a tolerância por parte de quem deve tutelar os nossos direitos. Nós buscamos por maior respeito e aceitação da nossa diversidade sexual, da nossa orientação sexual e identidade de gênero. Os limites à garantia dos direitos fundamentais encontram-se também previstos na questão da legalização da Lambda, da Associação Lambda, que é uma associação moçambicana para a defesa das minorias sexuais. A nossa lei-mãe, a nossa Constituição, preconiza no artigo 52 a liberdade de associação. E a Lambda é uma organização que desde 2008 luta pela legalização da sua associação. E é um direito que até hoje a Lambda está a ser inibida. O silenciamento por parte do Estado, de certa forma, acaba legitimando o estigma e a discriminação que os cidadãos LGBTs enfrentam todos os dias. Seja nas comunicações, nos locais de trabalho, nos serviços de saúde, no acesso à educação. E, acima de tudo, a não legalização da Lambda, ela fortifica a ideia de que os cidadãos LGBTs são menos importantes ou que são menos importantes que todos os outros moçambicanos. E que, assim, de certo modo, acaba colocando a comunidade LGBT em uma situação de inferioridade, desvantagem e desigualdade social. O mesmo artigo 52 da Constituição da República de Moçambique refere que as únicas associações que estão proibidas de se associar, de estar ali, são associações de natureza militar ou paramilitar que, de certa forma, promovem a violência, o racismo e a xenofobia. E são atos que a Lambda, de certo modo, de todo modo, não tem perpetuado, porque a Lambda tem salvaguardado, tem lutado pelo respeito e reconhecimento dos cidadãos, dos direitos da comunidade LGBT em Moçambique. Obrigado, a minha apresentação termina aqui quanto à limitação dos direitos e liberdades e garantias fundamentais da comunidade LGBT em Moçambique. Obrigado.